Quanto custa um funcionário numa posição errada? O que adianta ter a pessoa certa no lugar que não é certo? Falar sobre gestão, falar sobre negócios, falar sobre alta performance exige conhecimento, mas também exige estratégia. Para falar deste assunto, nós convidamos a Mônica Souza, especialista em gestão e alta performance. Fique aí que o nosso programa vai estar incrível. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida. Muito bem, Mônica, muito obrigada por vir aqui na Interativa e falar de um assunto que é tão importante. Hoje nós estamos vivendo um momento bastante em crise emocional, crise financeira, crise política, e muitos empresários acabam recuando neste momento. Como trabalhar alta performance, então, num momento tão complicado? Olá, Silvana. Olá a todos os ouvintes e leitores da revista dos mais exigentes, é isso mesmo, né? É um prazer estar aqui com todos vocês e hoje nós vamos falar sobre um assunto pertinente para o mercado atual e para todas as pessoas, que é de ser humano. Pessoas certas nos lugares certos é o que transforma empresas medianas em empresas de alta performance. E o quanto isso é difícil, né, Silvana? Exige sim estratégia, exige conhecimento, exige técnica, mas principalmente tempo que o empresário precisa dedicar para treinar pessoas, para desenvolver pessoas, e resiliência, porque não é fácil. Você precisa repetir a mesma coisa todos os dias? Sim, você precisa repetir. Repetição. Pessoas têm comportamentos e todos os dias elas são propensas a prosseguir ou recuar. E se o empresário ele não está todos os dias treinando com resiliência, com perseverança, o time acaba caindo, a performance também e o resultado da empresa também. E nesse sentido, eu acho que é importante tu falar. Todos os dias tu vai fazer um treinamento. E se essa gestão ela é terceirizada ou se essa gestão está delegada para uma pessoa que não é exatamente um líder, como é que vai funcionar isso? Interessante a gente falar sobre isso, porque o meu principal dom, eu posso dizer, que é desenvolver talentos. E eu começo pelo CEO, né? Minha especialidade é desenvolvimento de CEOs, líderes e equipes. Por quê, Silvana? Sempre quando uma empresa me contrata para que ela tenha uma maior performance em resultado, sempre ela quer vender mais, ela quer mais venda, com mais faturamento, com mais lucro. E por onde começa? Começa na liderança. Na alta liderança, o CEO ele precisa estar consciente das suas características, das suas competências, porque há dois pilares que hoje as empresas elas precisam ter muito claro. Ela precisa entender que ela precisa atuar na liderança e na gestão. E nem todos os CEOs hoje, eles têm a maior competência deles na liderança e gestão 50-50. As pessoas, elas não são boas em tudo. Então, ou o CEO, ele lidera com influência, comunicação, persuasão, linha de frente, no front da empresa mesmo, ele abre, ele é arrojado, ele é expansivo e ele precisa ter no bastidor uma gestão competente e pessoas que trabalhem na defesa, enquanto ele trabalha onde? No ataque. Ou, se o gestor ele é um pouco mais reservado, se o CEO é um pouco mais reservado, e ele é bom com números, com estatística, ele é bom com relatórios, e ele pode ser que não seja aquele cara tão arrojado para fazer uma expansão da empresa, para estar no front, para estar representando, comunicando, ele precisa ter uma liderança que faça isso. Porque é igual um time de futebol. Um time de futebol, se você for muito bom no ataque, mas não tiver uma defesa competente, não adianta só você atacar e fazer gols. Se a tua defesa não for boa, você também vai tomar. Agora, se um time de futebol for excelente na defesa, tiver uma defesa assim, ó, imbatível,
mas não tiver um ataque competente, não tiver um ataque arrojado, não adianta você segurar todas e não atacar e não fazer gol. Então, essas duas divisões hoje a gente precisa entender, porque o gestor, o dono da empresa, o líder, o CEO, ele precisa dar conta de tudo. E quando a gente começa na empresa, quando você abre a empresa, quando você está lá no início, você tem que fazer tudo. E muitos líderes, muitos donos, quando começa uma expansão rápida, eles têm dificuldade de soltar. Por quê? Porque foi eles que fundaram, foi eles que contrataram, foi eles que venderam para os primeiros clientes, foi eles que fizeram o primeiro financeiro, a contabilidade ali, eles faziam tudo. Então, como é difícil depois você soltar e você conseguir confiar em pessoas para fazer aquilo que tu sempre fez, né? Só que quando você precisa expandir, você precisa ter muito claro a liderança e a gestão e ter pessoas competentes para fazer aquilo que você não pode fazer sempre. Porque senão você vira o quê? Um empresidiário. Adorei a expressão. Mas como lidar, então, Mônica? A gente sabe que a maior parte das empresas são empresas familiares. Então, delegar não é uma tarefa tão fácil, principalmente em assuntos estratégicos. O atendimento, a linha de frente, a linha comercial, porque envolve não só habilidades técnicas, né, de atendimento, de vendas, mas existe também a questão ética. Daqui a pouco tu vai prometer uma entrega que tu não pode realizar, né, ou num prazo, ou na qualidade. Então, como é que tu trabalha essa questão? Você faz o treinamento para essa equipe, você chega e avalia essa equipe, vai dizer para o CEO, para o diretor, para o dono, olha, fulano não tem condições de ficar na linha de frente, ele não é um bom gestor ou ele não é um bom líder. Como é que tu lida? Como é que tu trabalha nessa questão? Eu já passei por vários cenários bem parecidos, inclusive em algumas empresas eu estou nessa situação, com alguns supervisores, alguns líderes que eles não são tão arrojados. Então vamos tentar identificar assim 2 cenários. A pessoa super comunicativa, influente, ela é muito mais extrovertida, e a pessoa um pouco mais reservada. Vamos colocar que o bonequinho mais extrovertido, mais arrojado, mais carismático é o liderança. E o bonequinho mais reservado, mais, às vezes até um pouco introspectivo, mas super centrado em números, em execução, ele é da gestão. Nem sempre o empresário ele tem o tato de identificar perfil comportamental na hora da contratação. E hoje eu tenho andado nos últimos 3 anos buscando conhecimento e andando com os maiores mentores hoje do Brasil com inteligência na área de gestão empresarial. E todos repetem a mesma coisa. Você precisa ser um especialista em pessoas. Na hora da contratação, você tem que identificar se aquela pessoa que é comunicativa, carismática, influente, realmente ela vai se dar muito bem numa posição. Por exemplo, se você está contratando a secretária para ficar ali na recepção do médico, receber os pacientes, né? Se você quer uma pessoa mais extrovertida, você vai pegar aquele perfil. Agora, se você está buscando uma pessoa para lidar no teu financeiro, para você olhar para números, que busque relatórios, ela precisa ser uma pessoa voltada para a estratégia. Então, na hora de contratar, nem sempre o empresário teve esse insight, ele teve esse feeling. Então, eu posso ter contratado uma pessoa super comunicativa para colocar no meu financeiro. E aí, durante o dia todo, essa pessoa levanta, vai lá, conversa com os outros, volta, tem dificuldade de concentração e foco ali, porque ela conversa muito bem, ela é comunicativa. Então, agora, quando eu chego dentro das empresas, e também o oposto. Tem uma pessoa super reservada numa posição de supervisor comercial, que precisa ser arrojado, que precisa chegar, e essa pessoa não é assim. Então, eu tenho feito um trabalho grande com os donos das empresas, mostrando que este cara, ele não é menos competente porque ele não está sendo arrojado como você gostaria. Mas ele vai ser muito mais competente trabalhando na parte organizacional, na parte de execução. E se você quer uma pessoa arrojada, que vai para frente, que veja um ponto comercial, que já ligue, já veja quem que é o proprietário, já negocie, já veja uma expansão, a gente precisa trazer uma outra pessoa
com essa competência. Então, não tem sido fácil, porque a empresa aposta naquela pessoa que ela tá ali trabalhando há 15 anos. Poxa, Mônica, eu investi nesse cara. Ele é minha confiança. Eu posso confiar de olhos fechados, porque, Silvano, o varejo, ele é muito desafiador. O varejo dependendo, eu trabalho muito em rede de supermercado, farmácia, entra 500, 400, 600 pessoas por dia dentro de um estabelecimento comercial. Em supermercado, muito mais. Em farmácia, 500, 600 clientes dia. Então, roda muito, é muito produto, né? Tem que ter muita confiança nas pessoas que estão liderando por causa do estoque, do cuidado, da entrada, da saída. Então, ele confia muito. Diz, tudo que eu já investi nesse cara. Só que não é sobre investir, é investir na pessoa certa, no lugar certo. E como é que tu lida nas empresas familiares? Porque isso é um outro item que nós, até na nossa experiência da revista, nesses anos todos, nesses 24 anos de revista, a gente lida com muitas empresas, a gente lida com muitas sociedades, e nós também já identificamos muitas vezes que entre a sociedade há uma divergência de valores. Né? Um sócio mais arrojado, um sócio mais introspectivo, um sócio que segura, que não quer investir, né? E isso acaba afetando toda uma cultura interna da empresa. Como lidar quando o próprio dono é o tranca-rua do negócio? Eu falo tranca-rua porque às vezes a pessoa tem uma Ferrari na mão e fica ali segurando porque não tem um espírito empreendedor. Isso. Muitas vezes é um herdeiro. Muito bem. Eu falo duas percepções, né? Tem o herdeiro e tem o sucessor. E depois eu vou entrar também nesse viés onde tem o arrojado e tem o prudente. Então, falando agora sobre o herdeiro e o sucessor, né? Fazendo uma analogia. O herdeiro, ele vem, recebe e ele não multiplica os talentos. Se a gente for buscar para aquela parábola dos talentos, o servo que recebeu 5 talentos e multiplicou, ele é o sucessor. E o servo que recebeu 1 talento e enterrou, ele é o herdeiro. Então é muito bacana trazer essa analogia de sucessão e herdeiro. Eu estava agora em Sinop, Mato Grosso, e eu estava acompanhando o comercial de um leilão de gado, aonde uma fazenda tem mais de 60 anos de trajetória, de sucesso, e o neto fez a sucessão. E ele que me falou isso: Mônica, eu sou o sucessor. Ele falou, porque o herdeiro, ele acaba gastando o patrimônio. E nós, depois que assumimos, a gente quase dobrou a visibilidade de mercado da empresa. Então, é muito bacana a gente olhar para isso, que nós, empresários, nós temos que ser multiplicadores. Por mais que a gente tenha fundado, a gente, todos os anos, precisa dar aquele salto e buscar novas terras, como se diz. A gente precisa ser arrojado, porque o mercado não perdoa e não existe você ser morno. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você expande, ou você sabe que você vai ficar para trás e que você não vai permanecer no mercado. Porque o morno é aquela pessoa que eu não quero ir tão rápido e eu também não quero morrer. Então eu só quero ficar aqui, tomando um fôlego na superfície. No mercado empresarial, não existe isso. Porque ou você é engolido pela concorrência, ou você precisa sair na frente. E depois eu venho para o tópico que você abordou, que é sobre família. Como que eu faço com aquele que é mais prudente, não quer investir, perante ao outro que é arrojado? Existem as pessoas que elas têm muita dificuldade. Uma das minhas formações é perfil comportamental. Elas têm muita dificuldade de assumir riscos. Elas são altamente prudentes. Então, elas precisam se segurar firme na mão, preferem do que elas poderem abrir e multiplicar aquilo que elas têm. Esse empresário, é bem difícil que ele vá crescer rapidamente ou que ele não vai ficar com aquela empresa ali, com aqueles 5, 6 colaboradores por 20 anos com a sua vendinha ali. A vendinha, eu quero dizer que na época dos nossos avós eles falavam, vamos na venda, né? Ele vai ficar com aquele cenário ali. Só que hoje, Silvana, eu venho de uma empresa, depois eu vou contar, de uma expansão muito rápida. E eu aprendi desde os meus 19 anos
que não dá para você ficar estagnado, que você até dura numa cidade por 15 ou 20 anos, mas dali um tempo chega uma rede com muita gana de crescer, com condição, e você não tem alternativa. Você precisa se reinventar. Aquela tua lojinha que era mais antiga, que você nunca reformou e que você fez dinheiro ali e investiu em outros lugares, e aquele cenário, aquele piso é de 1980, 1990 e que sempre teve bom, não tá mais. Porque hoje o nosso cliente, hoje o consumidor, ele é exigente. E não é mais só o público A, tá? Hoje, quem compra parcelado em 10 vezes, sem juro, que é o cliente C e D, ele também quer entrar num cenário, num lugar bonito, bem iluminado, moderno, comprar num preço competitivo e parcelar. Não é mais só o público A. Então não cabe mais para quem não quer reformar, investir, inovar, implantar tecnologia. Este não vai sobreviver no mercado, infelizmente. E eu creio que não é só as grandes redes que acabam competindo, né? A gente sabe, se nós formos falar em varejo, obviamente que tem grandes redes que compram mais, vendem melhor. Obviamente é uma matemática, não tem muito o que discutir disso. Mas hoje nós vemos um cenário de compra que mudou, que é o advento da internet. Então a internet também mudou os hábitos de compra, né? Principalmente produtos. Os serviços, ok. Tu quer ir num salão de beleza, tu precisa ir lá porque é um serviço. Um restaurante, tu tem o serviço do restaurante. Mas um produto hoje, praticamente, tu pode comprar qualquer produto. Eu quero comprar hoje uma Ferrari, eu entro no site da empresa, compro, customizo ela, eles me entregam, ou seja, qualquer coisa, desde um parafuso, um livro, uma roupa, qualquer coisa eu consigo comprar hoje pela internet. E isso faz com que a agilidade seja um ponto importante também e é um fator competitivo. Então, se eu demorar muito para te dar um orçamento, se eu demorar para te dar um retorno, obviamente que a internet também vai ser uma grande concorrente da maioria das empresas, né? E esse é um caminho sem volta, né, Silvana? Um caminho sem volta. E o que é... Então, pode ser que a pessoa me pergunte, Mônica, o que eu preciso fazer, então, se a internet está dominando? Por que eu vou investir, como você está dizendo, no meu cenário físico? Vou colocar dinheiro ali, vou colocar na estrutura, se o cliente ele pode comprar na internet? Experiência. Existe o cliente que quer comprar na internet, esse mesmo cliente ele também gosta de ver uma experiência, o acolhimento. Eu tenho um ponto bem chave que eu quero trazer agora para você, que vai ao encontro do que a gente está falando e é o oposto da internet, mas teve um boom de influenciadores digitais que abriram lojas na pandemia e que faturaram milhões em vários cenários, produto, serviço. E agora está tendo um outro lado. As pessoas elas querem também ter a experiência, elas querem viver aquilo. Eu estava assistindo uma reportagem de uma loja que ela abriu um pouco antes da pandemia, explodiu, faturou milhões e ela deu um depoimento dizendo: eu agora estou abrindo, né, para os meus clientes, para mulheres, né, para as minhas clientes, uma loja física. Ela diz assim, ó, não é por lucratividade. Não, é por formação de comunidade. Existe uma tendência agora, Silvana, que eu venho estudando muito e eu fiquei bem feliz porque eu tenho um know-how forte no offline, né? E agora que eu venho fazendo uma construção no online. E tá acontecendo uma migração. Todo mundo que era forte no online, que bombou, que faturou, as pessoas agora querem saber cadê a sua experiência, cadê o teu know-how? Cadê o que tu construiu no físico? E aí essa empresária estava dizendo, eu estou abrindo uma loja e não é por faturamento, porque minha lucratividade é infinitamente superior no digital, mas eu estou abrindo uma loja para ter uma experiência física para os meus clientes, para ter a experiência sensorial, para ter o tato, para ver. Então, é formação de comunidade. Então, tem os dois lados. Se você tem uma loja física, sim, invista. A loja física ela vai servir para a sua prova social, para o cliente estar lá, para você mostrar os bastidores, para você mostrar que tem força, tem influência. E não tem mais como a loja física também não ter o seu e-commerce. E ela também pode vender no digital. Então, os dois cenários a gente chama hoje de figital.
físico mais digital. É os dois cenários. E agora, como eu venho investindo forte no digital, eu me sinto muito confortável, porque eu construí toda a minha trajetória no físico. Né? Agora, quem está no digital hoje, muitos experts que vêm de um treinamento ensinando o empresário como vender mais, mas que nunca fizeram isso no físico, o cliente está muito exigente. Ele quer ver, ele quer falar o que tu está ensinando, onde é que tu fez, com quem que tu fez. Qual o resultado prático? Qual o teu resultado? Então, o empresário que está nos assistindo aqui, vale a pena eu investir, ter uma estrutura? Você tem que ser híbrido. Você tem que ter o físico, se for o seu caso, e sim, prestar o melhor atendimento, o melhor serviço, treinar os seus colaboradores para receber bem o cliente e proporcionar uma experiência. E eu recomendo fortemente que você também tenha o teu produto disponível no e-commerce, no mínimo, Silvana, com um WhatsApp rápido, com uma teleentrega ou com despacho, né, hoje por correios. Por quê? Porque o cliente, ele está cada vez mais exigente. Ele quer te comprar online, outro dia quando ele está presencial, ele quer vir presencial. E você não pode mais atuar nem só no físico e talvez no futuro muitas lojas estão fazendo. Olha o exemplo. O exemplo é a própria Shein, que todo mundo vem trazendo isso, que está taxando, ou seja, que o cliente comprava só online. Foi polêmico aqui nos últimos meses no Brasil, passou a ser taxada. Está abrindo lojas físicas em São Paulo e no Brasil. Por quê? Para proporcionar ao cliente a experiência do físico. Formação de comunidade. Está se falando muito hoje. Eu estava estudando na semana passada. Qual que é o futuro? Formação de comunidade. Sabe por quê? Porque vender um curso no digital, olha só que extraordinário isso, tá? Vender um curso no digital para te ensinar como fazer era o que era alta nos últimos tempos, certo? Eu comprava um curso e eu aprendia como fazer. Hoje o GPT ensina como fazer. Eu comprava um curso para estruturar como eu crio a minha própria mentoria. Hoje você fala quem você é, o que você quer vender, como você quer entregar e o GPT estrutura a tua mentoria. Antes, eu contratava alguém para me ajudar como construir toda a minha mentoria e depois colocar dentro de uma plataforma. Hoje, estão se criando até apresentadoras virtuais. Então, o que vai me fazer hoje comprar um curso no digital para aprender algo que eu posso aprender no GPT? Ou que eu posso aprender na inteligência artificial? Formação de comunidade. Troca, onde você possa sentar com um ser humano de verdade e perguntar para ele sem que ele te responda de forma robotizada. Então, a semana passada, eu atendo várias empresas, atendo alguns experts também, que eu faço a estruturação comercial. E eu trouxe para ele, você precisa não só vender mais cursos, porque isso já não cabe mais. É formação de comunidade, onde todos os teus mentorados possam se encontrar num local e trocar experiências. Eu fiz isso, você está fazendo isso. É essa comunidade que vai gerir o futuro. Porque um a um, cada um se vira por si só agora. Então a gente tem que estar muito à frente do que está acontecendo no mercado atual. Que nem ontem eu estava conversando com meu marido, ele disse, Mônica, olha esses vídeos aqui. Nossa, mas a inteligência artificial evoluiu muito nos últimos anos. Eu falei, não, amor. Evoluiu nos últimos meses. E literalmente esses vídeos nos últimos dias. Então, o que a gente está vivendo? O empresário que está lá olhando para a sua estrutura física e não está vendo o que acontece ao entorno. Eu me preocupo bastante, Silvana. Sobre a questão da inteligência artificial, também é um item que é irreversível. A gente sabe que está sendo usado. Existem até pesquisas de algumas profissões que vão ser extintas, porque não tem por que eu pagar uma consulta para um advogado, me dar uma informação, se tu já entra ali e já diz o que precisa ser feito, o que não precisa ser feito, né? Hoje a gente sabe que tudo praticamente está sendo respondido ali e eu não preciso ir atrás de um profissional ou de opinião de um ou opinião de outro. Mas
voltando para a alta performance, né? Eu posso ter uma informação precisa, eu posso ter um conteúdo preciso, eu posso ter a rapidez, eu posso ter o preço, mas eu acho que ainda o grande diferencial vão ser as pessoas. Agora você tocou no ponto. Foi extremamente importante a gente ter navegado. Nós navegamos, veja bem, nós falamos do andamento, da preocupação, dá um pouco de indignação. Algumas pessoas pensarem, como assim a minha profissão vai ser extinta? Como assim? Aí eu vou trazer uma frase que pode ser que marque muito, mas não é o profissional que vai ser extinto. Ou é a profissão que vai ser extinta. É o profissional que não utilizar a inteligência artificial vai ser substituído por um outro profissional que a utilize. Ponto. Então, você precisa utilizar para impulsionar a tua performance. Mas veja bem, se eu tenho inteligência artificial, eu vou para um cenário prático, tá? Eu tenho uma empresa que eu atendo com 590 colaboradores, e dentro dessa empresa tem 40 líderes, que são gerentes de lojas, são 10 lojas. E em janeiro desse ano, eu apresentei para os CEOs e para os líderes o GPT e inteligência artificial, que eu falei, vocês precisam usar no dia a dia para impulsionar. Avançamos, ali em março nós entendemos que precisávamos treinar as suas equipes. Só que eu, Mônica, como consultora da rede, eu não consigo chegar nos 590 colaboradores por um motivo, porque é 3 turnos, porque é impossível, eu tenho 2 dias por mês só dentro dessa empresa. Então, aonde é que a gente fez a nossa sacada maior? Eu pensei, se eu não consigo treinar os 590 pessoas, como eu faço para levar a cultura até a ponta? E eu já tinha ensinado a eles a inteligência artificial, eles estavam usando a seu favor. Só que tem algo que a inteligência artificial não faz, que é treinar as pessoas. Ela cria um plano de ação, ela entrega o plano de ação pronto, ela entrega o documento, mas ela não treina as pessoas. Então, este mês, eu fiz o quê? Eu juntei os 30 líderes, gerentes, né? E os 10 supervisores, as 40 lideranças. E eu treinei eles para se tornarem treinadores. Eu preciso fazer uma pergunta. Sim. Tu consegue treinar uma pessoa e fazer com que ela tenha liderança? Tu consegue, é praticamente assim, como motivar um burro, vamos dizer assim, tu consegue deixar os burros motivados. Existe aquela teoria de que tu nunca vai ser bom em matemática se tu é bom do português, por exemplo. Exato. Vale a pena ficar treinando, tu vai conseguir alta performance em pessoas mal colocadas, por exemplo, num cargo, mas ela está lá porque ela é minha esposa, ela é minha cunhada, é a minha filha, ou é o meu marido, é o meu cunhado, é um parente meu e que eu tenho confiança nessa pessoa. Vale a pena treinar essa pessoa? Eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse investimento em treinamento em pessoas que não têm perfil. Perfeito. Essa pessoa que não tem perfil, eu digo que é o seguinte, todas as pessoas, elas são boas em alguma coisa, elas têm talento para alguma coisa. O que acontece é que várias pessoas têm um talento que não se enquadra para aquela função ou profissão. E eu identifico isso rapidamente. Então, quando eu chego dentro de uma empresa hoje, eu vejo vários líderes já naquele cargo, que eles assumiram ou por competência, ou porque não tinha outra pessoa para assumir, ou porque é algo familiar, e aquela pessoa ela não consegue entregar a máxima performance dela. Eu identifico isso rapidamente, e uma das minhas maiores características é a franqueza. E eu respondo, essa pessoa não vai entregar o que você espera. Exemplo, eu pego vários líderes que eles não têm o dom e a comunicação oratória. E é aquilo que dizem que qualquer pessoa pode ser bom em tudo e qualquer pessoa pode desenvolver o poder da oratória e da comunicação. É mentira, porque a pessoa não tem o dom, por exemplo, que alguém que nasceu com aquele talento tem. Então ela vai entregar de forma mediana. Treina, a pessoa vai perder a vergonha de falar em público, e vai por exemplo, entregar aqui. Isso é o máximo dela. É isso que você precisa entender. E vai ter pessoas que, sem treino, elas já estão aqui. E aí você coloca um pouquinho de energia e elas entregam alta performance. Então, esse entendimento que eu tenho clareza. Esse teu líder, ele vai ir até aqui, ó. Isso que você quer está aqui. E ele tá aqui e ele pode chegar no máximo até aqui. Ele não vai chegar até aqui, ele não vai te entregar isso. Tu tem a liberdade para chegar ao teu contratante e dizer, olha, tua equipe, eu vou fazer essa imersão, eu vou fazer o treinamento, eu vou fazer um estudo das altas habilidades,
mas tu vai ter que aceitar o meu diagnóstico. Isso aí, eu falo. Eu digo, eu não faço milagre. Agora, se você me permitir entender quais são as características e as habilidades dessa pessoa, as competências, e trocar ela de lugar, aí sim eu posso ir procurar alguém no mercado. Eu ajudo também na parte de contratação, com as competências, usar as habilidades, os talentos certos, coloco aqui, treino, aí sim a gente vai ter essa performance. E quantas empresas tu já atendeu até hoje, Mônica? Nós estamos agora já passou de 178 CNPJs. Por quê? Durante 2 anos eu fiz 7 edições de imersão empresarial. E eu vivi imersa dentro desses 2 anos com todas as empresas que participavam. Então elas participavam da imersão, elas tinham um acompanhamento e um treinamento posterior. E depois eu fazia outra edição, vinham mais CNPJs. Então eu digo que eu vivi dentro de uma incubadora que eu mesma criei por quase 3 anos. Depois eu entendi que eu gostaria de dar um passo a mais. Eu sempre venho me desafiando. Para eu dar um passo a mais e eu entrar dentro das empresas e treinar as lideranças, eu queria me aprofundar. Na imersão era algo mais raso, era rápido. Para eu me aprofundar, eu fiz uma mudança de modelo de negócio. Passei a entregar uma imersão por ano só e comecei a fechar contratos mais longos. Hoje eu tenho empresas que eu tenho contratos anuais, semestrais e no máximo trimestral, mas normalmente é semestral. E é onde eu me encontrei muito mais, porque daí eu entro, Silvana, eu olho para todas as lideranças, eu faço o diagnóstico, eu olho para o RH, transformo o RH num RH estratégico, eu olho para a DRE, eu venho de um cenário de uma empresa grande que eu olhava desde os meus 19 anos DRE, então eu consigo trazer um resultado muito mais assertivo. E isso é um item importante para quem tem negócios, quem tem empresas, que eu já fui em vários cursos e a gente já participou de várias imersões e que a gente escutava os depoimentos, porque minha empresa cresceu 500%, cresceu 1000%, e eu ficava com aquela minha visão crítica de dizer, que interessante, eu tive esse crescimento, mas eu mantive esse crescimento? Ou eu tive uma venda extraordinária num mês, porque a equipe estava motivada, e no outro mês eu voltei para a estagnação? Porque eu vejo muito do marketing, como eu venho do marketing, né, Mônica? Que o marketing aceita tudo, né? O marketing aceita tudo, as palavras aceitam tudo, mas a sustentação. Quanto tempo de mercado? Porque não adianta eu dizer, eu cresci tanto, eu sou o maior, durou 6 meses, daqui a pouco não paga as contas. Que assunto pertinente. Cresceu 500% com base em qual início? Se você não vendia quase nada e passou a vender 500 mil, isso é um crescimento de 500%. Né? Então, com base no que você cresceu? Eu venho de uma realidade muito prática, né? Eu venho de uma casa. Eu, com 17 anos, comecei na rede de farmácia São João. Hoje todo mundo brinca, né? Em qualquer lugar tem uma São João. Quando eu comecei, tinha só 67 farmácias. E aos 19 anos, eu já era gerente de uma loja com 14 pessoas. E já precisei viver o curso de administração que eu fazia na época, mas na prática, que tinha um abismo entre o que eu aprendi à noite e o que eu desempenhava durante o dia. E ali eu aprendi que não existe milagre. Ali eu aprendi que se o meu colaborador deixasse a luz ligada da fachada durante a noite, aquilo prejudicava o resultado do meu DRE no final do mês. Ali eu aprendi que se eu contratasse errado, no mês que vem, iria me dar uma alta na minha DRE de uma rescisão ou de uma contratação mal feita. E é um custo, né, Mônica? Vamos falar sério. Hoje nós sabemos que um funcionário com carteira assinada é um custo bem importante, não só para a folha de pagamento, mas como imagem. A imagem da empresa. Exato. Tu ter uma pessoa errada, uma demissão errada, ela também pode te causar um passivo gigante, né, Mônica? Imenso. Então isso tudo são itens bem importantes e nem todo mundo tem condições de fazer uma faculdade de administração para conseguir tocar o seu próprio negócio.
raríssimo. Hoje o empresário, ele é empresário. Ele não aprendeu na teoria, ele aprendeu na prática. A teoria, ele buscou depois em treinamentos, em imersões. Por quê? Porque ele teve que fazer acontecer. E lá naquela época eu aprendi que eu precisava treinar, que eu precisava vivenciar, e que era o chão de fábrica que eu digo que iria me dar experiência. Depois, como você havia falado, eu tive essa experiência numa empresa nacional, que hoje é a 4ª maior rede que mais cresce no Brasil, né, do varejista farmacêutico. Eu participei da expansão de 67 farmácias até 500 farmácias. Então eu vivi na prática entre contratar uma equipe, entrar num bairro, abrir crediário, trabalhar um mês com aquela equipe enquanto montava a loja. Quando inaugurava a loja já tinha cliente para comprar, que nós mesmos tínhamos aberto, e fiz isso em várias cidades do Rio Grande do Sul. Passei ali trabalhando e aprendendo. E depois eu fiz a faculdade de Direito, me formei e trouxe toda a bagagem do direito empresarial, que para mim é muito importante. Hoje eu aplico muito dentro das empresas. Depois eu fui trabalhar numa multinacional. Hoje o Grupo Novartis, que fabrica Ritalina, Cataflam, Voltaren, e vivi uma experiência de meritocracia, de cargos e salários, de conflito de interesse, de política, né, de indicadores, KPIs, e ali foi uma segunda casa que me deu muito know-how. Tive por mais de quase 8 anos como executiva. Depois eu percebi que eu estava treinando pessoas para poder vender o meu produto, que ao invés de eu vender, eu treinava as equipes para vender o produto que eu vendia, ou seja, então eu iria fazer isso para mim. E foi onde eu fiz uma transição de carreira e abri a empresa de treinamentos. E aí, quando você tem uma base que você construiu com trabalho, com experiência, o restante que você vem fazer, você só replica, né? E aí vem a diferença que a gente fala, né, dos coaches que só ensinam e daqueles que viveram na prática, que conseguiram ter números, que têm uma experiência prática. Isso é uma grande diferença, né, Mônica? E para quem está nos escutando, assim, o papo tá muito legal, mas eu quero que tu diga, principalmente pro empreendedor, né, pro empresário ou pro CNPJ, que muitas vezes um médico, o dono de uma clínica, ele não se vê como empresário, né? Ele não se vê como um gestor de um negócio, e sim como um profissional que está entregando um serviço, mesmo que ele tenha 10, 20, 30 colaboradores, né, para tocar aquele seu consultório, sua clínica e tal. Qual é a dica que você dá para esse gestor, para esse CNPJ, como ter alta performance? Quais são os itens fundamentais, além de contratar bem, colocar a pessoa certa no lugar certo, além disso? Perfeito. Sabe que eu tenho uma experiência muito bacana, né? Que eu atendo um grupo com 10 clínicas médicas. E o dono, o empresário, ele é o médico. E aí eu sempre falo, doutor, a gente precisa olhar para o que a gente vai fazer. Ele disse, Mônica, nossa, eu tenho tantas cirurgias para fazer hoje, eu preciso fazer isso, preciso daquilo. Toca ali com os meus líderes. E é ali onde está o segredo, viu? Aqui que está o segredo, Silvana. O que acontece? Hoje eu falo que o empresário, o arquiteto, o advogado, o médico, ele fez a faculdade técnica e depois ele sai com o conteúdo técnico e aí vem alguém dizendo que ele precisa ser empresário, que ele precisa olhar para a contabilidade, para o faturamento, para a nota, para treinar pessoas. E aí o que ele está ali? Com o paciente na frente, com o cliente na frente. Então ele precisa formar pessoas, ele é onde eu entro. Eu trabalho hoje nessa rede de clínicas, por exemplo, eu faço uma reunião por mês com o doutor e digo, eu fiz hoje o encontro com os teus líderes, eu trabalhei isso. Ele tem um líder em cada unidade e eu formo os líderes. Esse médico gestor, ele desempenha muito bem, porque ele sabe no que ele é bom, que é o técnico, ele sabe que ele é muito bom na prática e ele sabe contratar e trazer as pessoas de confiança. E o meu papel como consultora, eu entro para desenvolver as lideranças, colocar as pessoas certas nos lugares certos, formar o plano estratégico de faturamento, de lucro, de execução, de prospecção, de expansão. E eu vou trazendo, entregando só ok. Doutor, fizemos isso? Exemplo. Ou fizemos isso? Isso. Ok, eu vou tocar com isso. Então, eu já estou com 9 meses já, né, nessa empresa. A gente renovou agora por mais um ano. E é muito bacana quando as pessoas têm a ideia,
tem a percepção e a consciência que tem que trazer pessoas, porque sozinho você não vai em lugar nenhum. Agora, se você traz as pessoas certas, coloca nos lugares certos, contrata uma consultoria ou um treinamento para que esteja acontecendo o desenvolvimento contínuo, as coisas, a engrenagem, ela vai acontecendo. Agora, se você está dando uma de empresidiário, que é dissipando a tua energia por todos os lados, tentando fazer tudo, tentando ser o técnico, tentando ser o operacional, tentando ser o estratégico, tentando fazer a liderança, tentando fazer a gestão, não vai rolar. Você vai ficar estagnado. Então, o segredo, Silvana, é se munir de tecnologia, de informação, sim, de inteligência artificial, para poder impulsionar os teus processos. E imagina comigo um triângulo, tá? Você tem a base do triângulo, que é a parte operacional, você tem o meio do triângulo, que é a parte tática, e você tem o topo da pirâmide, que é a base estratégica. Hoje, nós temos a maioria dos empresários na parte operacional, tentando dar um saltinho no tático e dificilmente conseguindo chegar no topo, que é o estratégico, para olhar de uma forma holística o cenário atual. A minha missão é trabalhar com o CEO e com a liderança no estratégico e no tático, e ali no tático eu desenvolvo e treino os líderes para eles treinarem as suas equipes no operacional. Porque aí sim eu estou trabalhando cultura. Porque aí dentro da empresa a liderança está chegando nas equipes e desenvolvendo pessoas. Porque não é só sobre mim. Eu sou apenas um instrumento de transformação. É sobre o que as pessoas são capazes de fazer com as suas próprias forças e os seus próprios talentos. Ai, que incrível. Mônica, adorei essa nossa conversa. E te desejo, então, muito sucesso nesse Brasil afora. Amém. Porque eu sei que tu estás viajando alto. Estamos atendendo até os Estados Unidos. Geórgia, Atlanta. Voando alto. E a gente sabe que esse processo de conhecimento e de transformação não tem fim, né? Não tem Sempre fim. vão ter coisas novas, é um desafio importante, entender de culturas diferentes, né, Mônica? Sim. Porque quando tu estás num outro país, num outro estado, muda também a forma de percepção, né? Tal. E isso é muito bom, né? Eu acho que eu fico muito feliz de tu ter vindo aqui na Interativa para compartilhar um pouco desse conhecimento tão importante, porque nós sabemos que não é só o Brasil que está em crise, o mundo está em crise, nós estamos vivendo uma guerra, nós estamos vivendo uma guerra que não é só do Irã, Israel, não é só da Rússia e da Ucrânia, estamos numa efervescência. Exato. E quem vai se manter no mercado? Quem consegue lidar com todas essas informações e mesmo assim focar no seu trabalho, no seu negócio, no seu propósito de vida, é o que vai fazer a diferença, né, Mônica? Então eu quero só te desejar cada vez mais sucesso, parabéns pelo teu trabalho. Conte com a gente sempre em qualquer atividade que tu queira desenvolver. Obrigada, Silvana. Obrigada a todos os leitores exigentes da Interativa. E eu tô muito feliz de estar aqui. Não é de hoje que eu tinha vontade para que pudéssemos caminharmos juntas. E aqui estamos. E isso é só o início de tudo que ainda viveremos. Que bacana. Muito obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. LabMed, 60 anos em sintonia com a vida.